No Escola Bíblica dessa semana, vamos estudar sobre as 7 trombetas. Qual o significado desse símbolo, uma trombeta no livro do Apocalipse, qual a referência com nós hoje? Qual a profecia que acontece nos dias de hoje ou acontecerá no futuro? E existe uma relação também entre as 7 trombetas e o Antigo Testamento? A gente vai acompanhar isso agora aqui no Escola Bíblica Apocalipse, Revelações de Esperança. A gente volta já. Mais uma vez está no ar o programa Escola Bíblica, começando mais uma semana, é a nossa 11ª semana aqui nessa temporada do livro do Apocalipse. Eu tenho agradecido a você cada encontro, agradecendo você por estar com a gente, por participar, por dialogar com a gente os temas, colocar a sua abordagem, o seu ponto de vista, dizer se você tem gostado ou não. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse de uma maneira bem atual, esse é o nosso objetivo. De uma maneira que a gente possa alcançar o seu coração através da palavra de Deus, mas também da mesma maneira que Deus falaria a nós, através principalmente dos ensinos aprofundados da palavra dele. Por mais que a gente queira ser moderno, que a gente queira se atualizar, a Bíblia ela tem ensinos fundamentados no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos trazem lição para os dias de hoje também. Eu estava, antes de começar o programa aqui no ar, estava pensando um pouquinho sobre o tema dessa semana, que é as 7 trombetas. A gente começa a pensar o seguinte, olha, que relevância tem, né? 7 trombetas para mim, para a minha vida, meus filhos doentes, um problema no relacionamento conjugal, alguma questão na área de saúde, alguma questão emocional, espiritual, trabalho, né? Mas tudo isso tem demonstrado, a cada passo que a gente tem vivido aqui, a cada estudo, que Deus ele está no controle do mundo e na nossa vida também não é diferente. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que cuida de nós, Ele é um Deus que sabe de cada detalhe, de cada necessidade. E cada vez que a gente estuda, coloque isso no seu coração, tá bom? Que Deus tem cuidado de você de uma maneira muito, mas muito especial. Eu agradeço inúmeras pessoas que têm acompanhado a gente de várias denominações, de vários lugares do Brasil, fora do Brasil também. Por exemplo, acabei de receber aqui algumas mensagens da Elim Feitosa, ela é do Piauí, entrou em contato com a gente, um abraço para todo o Piauí. A Ednúzia Viana de Fortaleza, no Ceará, acompanhando a gente também. O Marcos Roberto de Goiás, o Quirino Antônio de Alto Paraná, isso mesmo. E a Ana Lúcia de Hortolândia, aqui no interior de São Paulo também. Isso aqui não é apenas uma demonstração de todos os cantos do Brasil acompanhando a gente aqui, norte, sul, centro-oeste, sudeste, nordeste também. E você pode mandar perguntas sobre o tema dessa semana. Se você não mandou ainda, acompanhe hoje. Se tiver alguma dúvida, se você não entendeu, se você já estudou o nosso guia de estudos e está acompanhando, está tentando entender alguma coisa, entre em contato com a gente. Que guia de estudos é esse? Aquele guia que a gente tem oferecido a cada semana aqui, e eu fico feliz porque todas as vezes que eu ofereço esse guia de estudos, inúmeras pessoas entram em contato com a gente aqui de uma maneira muito especial, conhecendo mais da palavra de Deus, estudando, você está vendo em destaque, é esse material mesmo, tá? E você vai ver na tela agora também a forma que você pode entrar em contato, é através do WhatsApp, é o telefone e também o WhatsApp. Pelo WhatsApp você pode mandar agora o seu pedido, e a gente vai fazer questão de enviar para você. Ontem mesmo eu estava, no domingo, né? Estava numa livraria e eu vi alguns estudos de, eu não sei que denominação, colocados à mesa ali. Eu fiquei pensando, né? Como é bom a gente receber um material. Vendo os estudos gratuitos, as pessoas podiam pegar ali também. Quantos de vocês não têm entrado em contato com a gente dizendo, pastor, obrigado, chegou aqui em casa e ficam felizes com esse material e a gente se sente feliz de alguma maneira, em contribuir para você receber esse material na sua casa, tá? Lembre-se que é gratuito, então mande agora para a gente o seu WhatsApp. Salva o número, tem que salvar esse número no seu celular. Quase todo mundo hoje tem um WhatsApp, né? Então você manda para a gente a seguinte frase, quero receber o guia de estudos.
vai chegar um link para você, uma mensagenzinha, você preenche os dados, fala qual é o estudo que você quer e logo vai estar chegando na sua casa aí, tá bom? Vamos estudar sobre, então, as 7 trombetas, um tema diferente, mas é um tema bem interessante, no qual nós começamos mais essa semana. Vamos orar. Obrigado, bom Deus. Obrigado pelo final de semana, para muitos desafiador, para outros a semana já começou na certeza da vitória, com muitas bênçãos. Não sabemos a realidade de ninguém, mas o Senhor conhece. Dirija e que a palavra de hoje alcance o nosso coração. Agradecemos e pedimos por Jesus. Amém. É claro que hoje é o primeiro dia dos 4 dias que nós estaremos estudando aqui sobre as 7 trombetas. Então a gente divide o capítulo 11 desse guia de estudos, que é sobre as 7 trombetas. É sempre assim, cada capítulo a gente estuda durante uma semana. Segunda, terça, quarta e quinta-feira. E para você que está acompanhando a gente ao vivo, eu já agradeço a você e pode enviar para a gente. Se você estiver acompanhando na internet, depois que você já passamos aqui o programa, você é muito bem-vindo também. Agora, preste atenção num detalhe. Para nós entendermos sobre as 7 trombetas, primeiro nós temos que entender o contexto. O que significa de fato, onde começou esse termo trombeta na Bíblia. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais de história, do contexto histórico, para nós chegarmos então às profecias do Apocalipse sobre esse tema, tá? Antes de mais nada, a gente sempre tem que relembrar algo importante que já é o tema de hoje. O grande conflito, Jesus veio, morreu por nós, um dia ele virá resgatar o ser humano da dor, da lágrima. E até então, a Bíblia diz assim que Jesus, ele selará o povo dele. Foi o tema que nós estudamos semana passada. Selará o seu povo. Um selo que determinará se o povo vai escolher a Deus ou vai escolher aos homens. E a partir daí, na semana anterior, nós estudamos sobre os 7 selos. E lembrando a você que, de uma maneira muito especial, se você não assistiu os 7 selos, você pode acompanhar no YouTube também, tá? Acompanhe, entre em contato com a gente, youtube.com/Escola Bíblica NT. E lá nos 7 selos, o último selo, eu vou ler para você agora para a gente entender sobre as 7 trombetas, tá? Olha o que diz o 7º selo, para nós chegarmos à conclusão, então, do tema dessa semana. Vou abrir em Apocalipse, agora vou abrir minha Bíblia aqui. Apocalipse capítulo 8. E o verso 1 diz assim: E o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Nós lemos sobre os 7 selos. E o 7º selo fala que haveria silêncio no céu durante meia hora. Ok, esse é o pano de fundo para as 7 trombetas. Mas antes eu queria que você acompanhasse comigo na tela algumas mensagens aqui. Falamos sobre os 7 selos e agora vamos falar sobre o que acontece ao se abrir o 7º selo. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora foi o texto que nós lemos aqui. E então entram as 7 trombetas. Se você acompanhar comigo o próximo verso, eu queria que você lesse comigo, eu vou ler na minha Bíblia hoje, de uma maneira um pouco diferente aqui. Ao invés de projetar, eu quero ler na minha Bíblia. O que diz o verso 2? Logo em seguida, depois do silêncio da meia hora, diz assim: Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Então vamos imaginar, 7 anjos, cada anjo com uma trombeta na mão. Acompanhe comigo a imagem que você vê ali na tela. Ela ilustra bem. Então, silêncio no céu durante meia hora. 7 anjos, cada um com a sua trombeta na mão. E nós vemos então uma explicação aqui. O que significa o silêncio do céu durante meia hora? Nós dissemos, ao estudar esse tema, que podem ser duas representações. Pode ser que esse silêncio no céu seja devido à partida das hostes celestiais em direção à terra, ou seja, pode ser que esse 7º selo que nós estudamos, essa meia hora, seja porque antes de Jesus voltar, as pessoas ficarão na expectativa
e os anjos e o universo na expectativa da volta de Jesus? Pode ser isso, mas não é conclusivo, nós não temos uma confirmação disso no Apocalipse. Ou pode ser também o silêncio que refletia a expectativa das coisas que aconteceriam e faria uma ponte com as 7 trombetas. Podia ser o que então? A expectativa de alguns elementos que aconteceriam aqui na Terra, que são as 7 trombetas, ok? As 7 trombetas, elas vão ser determinadas hoje aqui. Mas antes eu queria apresentar algo para você. Apocalipse capítulo 8, verso 2 diz assim: Vi 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Você está vendo duas informações bem interessantes, shofar e trombeta. Vamos tentar entender um pouquinho aqui em que contexto da Bíblia se falava em trombeta no Antigo Testamento. Eu disse que hoje nós vamos estudar um pouquinho da história bíblica para a gente chegar ao livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, eu mencionei aqui que aconteceria algo interessante, 7 anjos com 7 trombetas. Mas se a gente volta ao Antigo Testamento, se você tiver com a sua Bíblia em casa, onde estiver, olha que interessante aqui. Números capítulo 10 fala qual era o contexto das trombetas no Antigo Testamento. E diz assim: os filhos de Arão, que eram sacerdotes, sacerdote era uma autoridade espiritual da época, eles tocarão as trombetas e vós outros será isso estatuto perpétuo em vossas gerações. Eram os sacerdotes responsáveis por tocarem as trombetas. Verso 9. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas e rebate perante o Senhor vosso Deus. Haverá lembrança de vós, sereis salvos dos vossos inimigos. Primeiro, os sacerdotes tocavam as trombetas. Em que ocasião? No momento de guerra. Sempre que existia uma batalha, Deus dizia: antes de vocês saírem para a batalha, para a guerra, toquem trombetas, como um sinal de buscar a minha presença entre vocês. E o verso 10 diz assim: da mesma sorte, ou da mesma maneira, no dia da alegria de vocês, e nas solenidades, nas festas, nos princípios de vossos meses, também tocareis as vossas trombetas, os vossos holocaustos. As trombetas eram tocadas ao sair para a guerra e também nos momentos de alegria, nas solenidades e quando eles ofereciam holocaustos a Deus. Esses eram os momentos que as trombetas eram tocadas no Antigo Testamento. E Deus se lembrará do povo. Termina assim o verso. Então, para nós entendermos no livro do Apocalipse o significado inicial de trombetas, nós temos que voltar ao Antigo Testamento. Trombetas eram trocadas por sacerdotes em momentos de guerra, em momentos de festa, nos momentos de holocausto também, de adoração a Deus. E você está vendo na tela ali agora exatamente isso, na hora do sacrifício e em momentos de guerra também. Após o intervalo, eu quero voltar para você e falar um pouquinho mais sobre a história das trombetas, do shofar, que era um chifre de carneiro que era tocado pelo sacerdote. E qual a representação disso no livro do Apocalipse, no qual nós estamos estudando hoje aqui, exatamente sobre as 7 trombetas. Vale a pena a gente estudar sobre o livro do Apocalipse, mas para isso a gente tem que conhecer um pouquinho da história bíblica. A gente volta já. De volta aqui no programa Escola Bíblica, estudando sobre as 7 trombetas, e no bloco anterior a gente falou sobre o último dos 7 selos, que nós já estudamos aqui, vale a pena você dar uma pesquisada aí nas redes sociais. E quando foi lançado o 7º selo, silêncio no céu durante meia hora, na sequência do texto bíblico, em Apocalipse capítulo 8, diz o seguinte, que 7 anjos receberam 7 trombetas. E para a gente entender exatamente o que são essas 7 trombetas, nós estamos tentando entender um pouquinho da história, do que é uma trombeta, ou shofar, ou sofar, na Bíblia, no Antigo Testamento, que era muito utilizado pelo povo de Israel.
era tão utilizado que eu quero mencionar para você aqui, por exemplo, algumas situações que a Bíblia fala sobre o uso de trombetas. Olha que interessante. Alguns exemplos para você aqui. No Sinai, ao receber os 10 mandamentos, as trombetas soaram. Está lembrado disso? O segundo ponto, ao cair os muros de Jericó, quais foram as coisas ou os elementos ou instrumentos que derrubaram o muro de Jericó? Claro que foi o poder de Deus, mas representado através do toque das trombetas. Um terceiro ponto também, a volta de Jesus. Paulo, em Coríntios e Tessalonicenses, ele diz o seguinte, ele diz assim que Jesus voltará ao som do quê? Ao som de trombetas. Olha a importância da gente entender, então, o significado da trombeta, tanto no Antigo Testamento, quanto nos próprios ensinos de Paulo, e por isso que o livro do Apocalipse, por isso que João, o profeta apocalíptico, ele começa a usar esses símbolos. E nós vamos em frente aqui. As trombetas e as orações andam juntas. Isso é muito importante a gente entender. No Antigo Testamento, quando se falava no uso de trombetas, tinha uma forte relação com as orações do povo de Deus. Nos dias de hoje, quando a gente fala sobre as trombetas do Apocalipse, tem a ver com a minha oração e com a sua oração também. Olha que interessante. No Antigo Testamento, aconteceu o seguinte, quando o povo saía para guerrear, nós mencionamos, eles clamavam a Deus em oração, tocavam suas trombetas. E Deus ouvia, atendia e cuidava deles nas guerras. Quando eles clamavam em oração a Deus, no sacrifício em cada final de tarde, e assim eles tocavam também, o sacerdote tocava a trombeta, Deus ouviu o clamor e a oração. Quando a gente olha as trombetas hoje no livro do Apocalipse, uma coisa que eu queria que você deixasse na sua mente, que é algo significativo para nós, é que ainda hoje Deus ouve as nossas orações, nos dias de hoje. Assim como ouviu no passado, Deus ainda ouve o seu clamor. Não sei qual é a sua necessidade, não sei qual é a sua luta, mas Deus, Ele ouve as nossas orações hoje também. O contexto de Apocalipse de trombetas tem a ver com oração. E aonde a gente pode ver isso? Presta atenção nesses versos aqui. Olha que interessante, mas muito interessante esses versos. Diz assim, Apocalipse capítulo 8, verso 3 e 4. E veio outro anjo, a gente está estudando aqui no contexto então das 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Um anjo tinha um incensário de ouro. O incensário com incenso representava a oração, ou no livro do Apocalipse, representa a oração das pessoas até o trono de Deus. E aquele anjo com aquele incensário, ele faz nos lembrar do quê? Do Antigo Testamento. Quando o sacerdote, ele ia até onde estava um outro sacerdote oferecendo cordeirinho em holocausto, e ali ele pegava o fogo do holocausto, colocava o incenso, e ele entrava no santuário para pedir o perdão do pecado do povo. Olha a gente pegando o livro do Apocalipse e relembrando do Antigo Testamento. Os anjos, nesse momento no livro do Apocalipse, eles estão representando a intercessão do povo de Deus, daqueles que foram selados. Como é que a gente sabe que é os que foram selados? Porque diz assim o texto, que os santos sobre o altar. No estudo anterior, sobre as 7 igrejas, 7 trombetas, sobre os selados, nós entendemos algo muito importante, que existia o sangue do povo de Deus que clamava ali no tabernáculo diante de Deus. E o sangue derramado daquelas pessoas fiéis que morreram por Deus, ele está intercedendo, não de forma literal, né? Quem morreu não dá para interceder por ninguém. Mas o sangue daquelas pessoas que morreram por Jesus não foram esquecidos por ele. O clamor dessas pessoas chegou até o altar de Deus. Então nós passamos a entender o quê? No livro do Apocalipse,
que Deus começa a ouvir, através desse estudo das 7 trombetas, o clamor do povo, as orações do povo no passado, e ouve a oração das pessoas fiéis e sinceras hoje também. Continuando a ler o texto, Apocalipse 8, 3 e 4 diz assim: para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com todas as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o verso 5 diz assim: e o anjo tomou o incensário e encheu do fogo. Esse texto é impressionante. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo. Imagina a cena: pegou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Eu vou ler novamente esse verso aqui, mas sabe o que a Mitvah, que é um compêndio de livros judaicos que conta a história do judaísmo, revela? Ela revela o seguinte: é um estudo profundo sobre a história da cultura judaica, que quando o sacerdote sacrificava no altar, um outro sacerdote chegava, colocava fogo no incensário, entrava no santuário e lá as pessoas clamavam do lado de fora, orando para pedir perdão pelos pecados. Quando ele estava dentro do santuário, ele reconhecia diante de Deus os pecados da nação. Quando ele saía do santuário, ele pegava o incensário e jogava no chão, destruía o incensário, como uma representação de que o povo de Deus havia renunciado aos pecados e que Deus havia aceito o perdão dos pecados. Nós lemos no livro do Apocalipse que o anjo ele joga o incensário no chão, como uma representação de que Deus atendeu a oração daqueles que foram selados por ele. Nos últimos dias, o clamor das pessoas sinceras e verdadeiras chegará até o trono de Deus. Eu acho lindo isso. Eu acho muito bonito a gente pegar o livro do Apocalipse e entender à luz da história bíblica, do Antigo Testamento, mostrando que o Deus do passado é o Deus do futuro, é o Deus do presente, é o nosso Deus, que naquela época intercedeu pelo povo, e nos dias de hoje Ele continua intercedendo por mim e por você também. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 igrejas. Agora, com relação ao significado das 7 trombetas, o que elas representam de fato? Uma amostra do julgamento de Deus, a expressão da ira de Deus para ajudar e libertar o seu povo, uma mistura da graça de Deus. Hoje, nós não vamos falar necessariamente sobre cada uma das 7 trombetas, mas quando a gente fala em trombeta no livro do Apocalipse, no Antigo Testamento, nós entendemos 2 coisas importantes. Trombeta significa mensagem, um comunicado. As trombetas eram tocadas quando as pessoas tinham que entender uma mensagem. E as trombetas eram tocadas como um simbolismo de uma oração diante de Deus. E Deus ouvia a oração. A partir de amanhã a gente vai entender um pouquinho cada uma das 7 trombetas, o significado das 7 trombetas. E hoje foi importante a gente entender um pouquinho a história, o relato bíblico. Eu vou lançar para você a primeira pergunta e amanhã nós vamos estudar um pouquinho sobre ela. E a pergunta de amanhã é: o que representam as primeiras 6 trombetas do livro do Apocalipse? Se você for até o seu guia de estudos, amanhã você vai perceber que é a primeira pergunta do capítulo 11 e nós vamos responder o que representam, o que significam as 6 primeiras trombetas do livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de uma coisa: se no passado, no Antigo Testamento, Deus ouviu o clamor, a oração e as trombetas do povo, Deus continua ouvindo o seu povo hoje. O clamor, a oração e as trombetas. Vamos ao desafio de hoje? O desafio é, vamos bem à frente, esteja atento aos sinais que estão antecedendo a volta
de Jesus. Jesus quer se comunicar conosco a cada dia. Que Ele te abençoe e que Ele nos ajude a entendermos as 7 trombetas e o significado delas para nós hoje também. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, porque entendemos que assim como o Senhor perdoou o teu povo no passado, o Senhor ouviu o clamor deles através das trombetas. O Senhor nos perdoa hoje também, o Senhor ouve o nosso clamor e o Senhor continua falando ao nosso coração. Nos ajude a compreendermos o estudo de amanhã e dessa semana. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém.